Pitágoras nasceu em 585 a.C. na ilha de Samos, localizado no mar Egeu, lugar em que, quando jovem, teve contato com a filosofia, alicerçado nos pensamentos filosóficos de Tales de Mileto e Anaximandro. No vídeo anterior sobre a escola jônica, vimos que os filósofos naturais Tales de Mileto, Anaxímenes e Heráclito buscaram na própria natureza a origem da mesma. Tal essência, como vimos, seria chamada de arquê. Mas seria possível buscarmos a arquê fora da natureza, no pensamento? Ou seja, na abstração? Existe algum plano onde a realidade e verdade sejam definitivas? Indo além, seria possível conectar a abstração ao sensível e o inteligível ao sensorial? Buscaremos essa resposta com quem viu nos números essa conexão. Aliás, conhecemos bem por seu teorema. Estamos falando de Pitágoras de Samos. No ano de 530 a.C., migrou para a cidade de Crotona, cidade onde teve bastante influência, o que o favoreceu a fundar sua própria escola filosófica, denominada Escola Pitagórica. Durante o período em que esteve na cidade, Pitágoras obteve grande aceitação por parte dos cidadãos. Além disso, obteve um grande número de apreciadores, seguidores e discípulos. Este fato, no entanto, não agradou muito os aristocratas da época, que não mediram esforços em perseguir Pitágoras e seus alunos. A escola pitagórica possuía determinadas características que para muitos poderiam levá-la a parecer mais como uma seita a uma escola. Isso porque dentre as ideias estava uma mesclagem entre filosofia e religião. No entanto, essa mistura era para Pitágoras o resultado de uma formação puramente lógica. A formação de suas ideias e conceitos que eram passadas para seus alunos tiveram muita influência da religião oriental, e uma delas foi denominada o orfismo. A ideia central do orfismo era a separação entre corpo e alma. A partir desse conceito, Pitágoras adotou em suas ideias de que existia a possibilidade da transmigração entre a natureza terrena e a natureza inteligível. Nessa transmigração, o objetivo principal era o contato com a verdade e a realidade definitiva, denominada aletheia. A esse processo de transmigração deu-se o nome de metempsicose. E o que seria essa verdade e realidade? A verdade de toda a natureza, nos conceitos pitagóricos, seria derivada dos números, e teriam como plano fundamental o número 1. Sendo assim, a natureza seria fruto da unidade, assim como os outros números. Para Pitágoras, o número 2, por exemplo, derivava da divisão do número 1. Dividindo novamente, obteremos o número 3, e assim por diante. Ele viu nos números os objetos centrais da natureza. Toda relação numérica representava uma harmonia entre o inteligível e o sensorial. Além disso, forneceu uma forma para os números que eram raízes e que eram quadrados. O número 3, por exemplo, representava o triângulo, o número 4 um quadrado, o 5 um pentágono e assim por diante. Pitágoras também verificou que a soma sucessiva de números ímpares representava a sucessão de números quadrados. Por exemplo, 1 mais 3, 4. 1 mais 3 mais 5, 9. 1 mais 3 mais 5 mais 7, 16. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, 25. Todos esses quadrados. O que torna a escola pitagórica tão elegante é a forma como conseguiu relacionar os números com a natureza dos elementos e a natureza humana. Parecia conseguir com facilidade ver as relações numéricas em todos os locais e também em todas as relações, seja humana-humana, natureza-humana ou natureza-natureza. Uma das ideias apresentadas pela escola pitagórica era que os números possuíam individualidade e harmonia, como por exemplo, o número par representava o feminino, o número ímpar representava o masculino. O número 3 era o número perfeito, pois representava o começo, o meio e o fim. O número 4 representava os 4 elementos fundamentais da natureza: terra, fogo, ar e água. O número 5 representava a união, casamento e fertilidade, pois era a soma de um número par com o número ímpar. Já o número 10 era o número que abrangia os números utilizados no seu estudo de escalas musicais, e incluía os números pares e ímpares, além das figuras geométricas. Era conhecido como tétractys, pois era composto pelos 4 números ligados à harmonia musical, que será apresentado logo a seguir. Um dos estudos que estruturou as relações entre o número e a harmonia que supostamente favorecia a natureza começou com o uso de um equipamento musical chamado monocórdio. Através desse instrumento, Pitágoras conseguiu estudar diversos tons e escalas musicais. Verificou que a relação numérica que ele existia era capaz de apresentar uma harmonia entre os tons, que ficaram conhecidos como intervalos harmônicos. Ele verificou que para cada comprimento da corda do monocórdio
existia uma relação entre a altura do som e o tom que o mesmo emitia. Como Pitágoras foi capaz de relacionar as escalas que soavam agradavelmente, podemos concluir que o mesmo fez com que a matemática pudesse ser utilizada para nos causar sensações no plano material, fugindo assim do plano abstrato. Logo, nossas experiências deixaram apenas de se incluir na razão e entraram no plano sensorial de nossas relações diretamente com a natureza. Com isso, tivemos a caracterização e o surgimento da harmonia sensível e inteligível, uma ligando ao plano material e outra ligando ao plano da razão. Toda sua sutileza e elegância em conseguir buscar nos números uma correspondência à natureza humana foi ímpar e contribuiu bastante para o aperfeiçoamento da ferramenta matemática que utilizamos em nossa relação com o mundo, apesar de possuir determinadas ideias que fogem do perfil acadêmico e metodológico. Mas, sem dúvida, para a época em que vivia e pelas ferramentas que tinha à disposição, foi fundamental para que pudéssemos nos aperfeiçoar em nosso percurso pelo universo científico. Com isso, terminamos mais um episódio sobre os pré-socráticos. No próximo episódio, falaremos sobre Parmênides de Eleia e o princípio do ser. Espero você no próximo episódio. Dúvidas? O Ciência Explica.